Essa aqui é a nossa bomba NT60 da Medcapten, bomba para infusão de equipo. É uma bomba bivolt automática, tem autonomia de bateria de 5 horas e a gente também recomenda que a bomba fique na tomada por ser bateria de lítio. A gente pode fazer o empilhamento de quantas bombas forem necessárias, mas para carregar pela alça de transporte, a gente recomenda no máximo 4, por conta do peso do equipamento. E é possível também fazer a alimentação seriada do equipamento. Para poder ligar o equipamento, eu vou apertar o botão de on e off. Ele já vai realizar um autoteste automático. Se ele identificar algum problema, ele vai mostrar a informação na tela. E aí, a partir disso, eu posso fazer a colocação do equipo. É interessante que a gente faça o preenchimento do equipo pelo equipamento. Ele já tem um botão específico de purgar. Porque se a gente ficar fazendo o preenchimento manual, a gente pode acabar causando mais bolha no circuito. Então, vou fazer o preenchimento aqui, fazer a minha colocação. Nesse caso, a gente sempre vai colocar a pinça pro lado direito, pro lado do paciente, para qualquer oclusão que tiver, a bomba alarmar com mais facilidade. Então, vem aqui, aperto o botãozinho de open, vai abrir a tampinha. E aqui o próprio equipamento já mostra o lado do frasco e o lado do paciente. Então, essa pinça aqui sempre para o lado do paciente. Vou fazer a colocação, vou apertar esse botãozinho verde, é um botão manual, então ele vai funcionar como um antifluxo livre do equipamento. Por mais que essa tampinha aqui, ela abra, esse botãozinho aqui, ele só funciona de maneira manual. Então eu abro ele aqui, coloco essa primeira parte, fecho, e aí eu vou fazendo a colocação nos locais. Feito isso, é só encaixar o equipamento, não precisa bater. E aqui a gente já fez a colocação. O equipamento, ele trabalha com diversos modos de infusão. Então, como que eu vou fazer para poder acessar esses modos? Venho aqui no botão de Home, Configuração de infusão, e vou para Modo de infusão. Apesar dele ter diversos modos, a gente sempre recomenda que utilize o modo tempo, para que a gente consiga colocar o volume total da medicação, consiga colocar o ml, o horário, e a bomba faça o cálculo desse ml hora de uma maneira mais precisa. Então, eu venho aqui, modo tempo, VTBI é o volume total da bomba, é o que vai estar no frasco. Vou colocar aqui 100, aperto OK e vou fazer a colocação do tempo. Então, eu quero que seja infundido em 2 horas. O mínimo de tempo que eu consigo colocar aqui são 30 minutos. Aperto OK e a bomba, ela já fez o cálculo de quanto vai ser essa infusão. Feito isso, já tenho a configuração, voltou para a tela inicial e aqui eu vou ter algumas informações. Primeiro, é a marca do equipo, que é o que a gente já fez a colocação aqui. Esse sinalzinho de telefone está relacionado à sensibilidade do equipamento, ao tipo de medicação que a gente vai estar utilizando, né? É a oclusão do equipamento. Eu vou clicar aqui em cima dele. Por recomendação de fábrica, quando a gente for utilizar uma hidratação venosa, for utilizar uma antibiótico terapia, a gente pode deixar essa barrinha aqui em 600 milímetros de mercúrio. Ela vai entregar a medicação da mesma maneira. Se eu estiver infundindo uma medicação mais viscosa, um Propofol, uma NPT, a gente recomenda trazer essa barrinha aqui mais para cima, para que a pressão desse equipamento seja um pouquinho maior e a bomba evite fadiga de alarme. Se eu estiver fazendo uma medicação num acesso que é menos calibroso ou uma medicação de maior risco, eu vou trazer essa barrinha aqui mais para baixo. E aí essa bomba vai estar muito mais sensível, então qualquer bolha que ela encontrar, ela vai alarmar de uma maneira mais rápida. Vou deixar aqui em 600, aperto OK e volto para a tela inicial. E aí, como eu não fiz o preenchimento de maneira gravitacional, eu preciso preencher pelo equipamento. Como que eu vou fazer esse preenchimento? Eu tenho um botãozinho aqui escrito purgar, eu pressiono o botão de purga, ele vai me perguntar se é um purga seguro, se não está conectado no paciente. Você aperta aqui sim e ele vai fazendo todo o preenchimento do circuito. Dependendo do tamanho do equipo, a gente precisa fazer isso mais de uma vez. Ele vai parar de maneira automática.
Se eu identificar que eu ainda preciso preencher mais uma parte, é só apertar o purga novamente. Outra informação que eu preciso estar atento aqui é em relação ao anular do equipamento, que é o zerar a bomba. Todas as vezes que eu ligo e desligo essa bomba, se eu não tiver zerado a última infusão, a informação vai ficar salva aqui. Então, sempre antes de começar uma infusão, eu preciso zerar essa bomba. Como que eu zero? Apertando o botãozinho aqui de limpar. Então, eu vou limpar aqui e já ficou zerado. Então, agora eu já tenho o equipo colocado, o equipo preenchido, já tenho a infusão de quanto que eu preciso com o horário, é só eu apertar o botãozinho de começar. Apertei começar, essa setinha me indica que a medicação está sendo infundida de maneira correta. Se eu precisar fazer um bolus no paciente, eu vou manter o botão de bolus pressionado e vou acompanhar. E dá uma pausa aí. Para fazer um bolus, eu vou manter o botão de bolus pressionado e vou acompanhar quanto ml de bolus eu quero que seja feito. E aí esse volume automaticamente ele já é contabilizado. Se eu precisar titular o ml hora da medicação de maneira rápida, eu não preciso pausar, é só clicar aqui em cima do ml, mudo, aperto OK e ele já recontabiliza o tempo também que essa medicação vai ser infundida. Se eu precisar fazer uma pausa rápida de no máximo 2 minutos, é só apertar o botãozinho de parar. Deu 2 minutos, ela começa a alarmar. Se eu precisar de uma pausa mais prolongada, eu vou apertar o botão de parar, vou apertar o botão de on e off, stand-by, e aqui eu seleciono o tempo que eu quero que fique em pausa. Essa é a tela do stand-by. Atingiu o tempo programado, ela não retorna sozinha, ela vai emitir um alarme para você poder reprogramar o tempo e retornar com a medicação. E se você quiser sair dessa tela antes do tempo, é só você apertar o cancelar. Entrando no menu para outras configurações, aqui eu tenho o histórico do paciente, então fica registrado 1000 eventos. Você clica em cima e ele vai te mostrar tudo o que aconteceu, data, hora, quanto que a medicação estava sendo infundida e qual foi o evento ocorrido. Arquivo do paciente, a gente não precisa fazer o preenchimento, a gente só vai preencher se a gente tiver uma estação de trabalho, não tendo, não é necessário preencher. E configuração do sistema. Configuração do sistema eu consigo mexer no volume, consigo mexer na configuração da tela. Aqui, por exemplo, em UI, eu consigo mudar a cor do equipamento e através dessa cor eu posso setorizar os equipamentos. Consigo ativar também o modo noite, deixar ligado, desligado, e aí eu consigo diminuir a tela no tempo, o brilho da tela no tempo que eu programei. Evita incômodo aí para o paciente. Descendo eu vou ter data e hora, que é sempre importante que a gente deixe certinho para poder conseguir correlacionar ao histórico de eventos. E aqui embaixo eu tenho os alarmes. Nesse equipamento aqui eu tenho 2 alarmes que eu ligo e desligo e 2 alarmes que eu só mexo na altura. Os alarmes que eu só vou mexer na altura é o de iniciar medicação e o de final de medicação. Então, quando estiver próximo de acabar ou se você fez a configuração e não ligou, a bomba sempre vai alarmar. E os alarmes que eu consigo ligar e desligar é o alarme de fora da rede elétrica e o alarme de risco de oclusão. Então, é só um risco. Se ele identificar que realmente ocluiu, ele vai alarmar. Agora, esse aqui o risco é só se identificar que está tendo alguma bolha e aí você pode deixar ele ligado ou desligado.